Meus queridos, tudo bem? Então, boa noite. Queria que você pensasse o seguinte: qual é o maior erro, o maior pecado que você está tendo dificuldade em mudar? Qual é a área da sua vida? E eu queria compartilhar algumas coisas que eu resolvi estudar agora à tarde e que fazem parte da minha vida. Olha, mas essa pergunta, né? Qual a sua maior dificuldade, qual é o seu maior erro? E só para pontuar aqui, só tem um pecado, o qual não existe perdão, segundo a palavra de Deus, que é pecar contra o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Como viver a paz prometida sem essa culpa que nós carregamos dessa angústia dos nossos pecados? Como obter essa paz? Eu estava pensando que existe uma forma que nos ajuda e muito, que é através da graça de Jesus Cristo. Sem a graça é muito difícil você obter vitória. Se você olhar para a vida de Paulo, ele tinha essa dificuldade. E ele passou por tantas tribulações, tantas dificuldades na sua vida, navio que afundou, foi chicoteado, foi picado por cobra. Ele passou por muitas situações de sofrimento, mas o que abalava ele, o seu interior, que ele orou e suplicou a Deus, foi para vencer essa luta da carne, essa luta humana. Até que houve um momento que o Espírito de Deus disse para ele que a graça lhe bastava. Sabe uma coisa que eu entendo? Quando eu olho para a minha carne, isso me ajuda a permanecer mais humilde, enxergando as minhas limitações, enxergando o meu pecado, enxergando que eu não sou perfeito. Diante dessa situação, eu preciso ir para Jesus, eu preciso orar, eu preciso pedir perdão, porque, como diz a psicanálise, Freud fala muito sobre isso, nós vivemos praticamente mais sobre o nosso inconsciente do que o nosso consciente. O nosso reflexo, o que a gente reverbera, o que nós mostramos e o que existe dentro de nós é mais profundo o que está no nosso inconsciente. Sabe, igual uma criança mimada que muitas vezes está chorando, esperneando e nem ela mesma sabe o porquê. Muitas vezes somos como essa criança. Queria te encorajar a dar alguns passos de fé para mudar o seu pecado. A gente costuma falar muito nessa área de pecado sobre sexualidade, sobre traição, sobre imoralidade. A gente foca muito nessa questão da libido. E é Freud puro. Mas existem vários outros erros, vários outros pecados da carne que nós cometemos e às vezes não damos muita importância. E eu me incluo nessa situação. E tenho me esforçado muito para mudar, para ressignificar toda essa minha condição humana e tentar chegar o mais próximo de Jesus. O ponto aqui que eu queria falar com vocês é entender um pouco da graça. E sabe algo que me veio à mente, que me ajuda a visualizar a graça de Deus? Quando eu lembro também de coisas da infância, como por exemplo, deitar no colo da minha mãe. Minha mãe não era uma pessoa muito carinhosa, mas quando ela resolvia fazer um cafuné, isso eu lembro de 2, 3 vezes na minha vida. Mas aquilo era icônico, aquilo era espetacular. Sabe, um filho que anseia um carinho de uma mãe, ela tinha as limitações dela, mas essas lembranças eu trago comigo no coração até hoje. Ela já falecida. Tem coisas, é interessante que a nossa mente busca enxergar o amor até em situações que você não percebe, que não deveria ser um gesto de amor, mas uma macarronada especial que ela fazia no domingo. Então nós tentamos
E temos lembranças de situações como quando você pede perdão para uma pessoa e acha que ela vai te crucificar, e ela com amor, carinho, ternura, ela chega para você e fala: André, você é humano, assim como eu, vamos seguir em frente, esquece essa situação. Essas questões, irmãos, ajudam um pouco a visualizar a graça de Deus. Você deve ter um exemplo também para comentar da sua experiência com Deus. Quando eu entendi quão pecador eu era e o sangue de Jesus na cruz, a misericórdia dele decidiu me dar uma oportunidade, me perdoar, isso produziu em mim uma gratidão imensa. Então eu queria te ajudar a pensar nessas coisas, a focar em Deus, a focar em Cristo, entender que é possível avançarmos, crescermos diante da graça de Deus, da misericórdia de Deus, olhando para Jesus. E tem muitas ferramentas que eu estou sempre comentando com vocês que também ajudam. Sabe o que estava me ajudando agora à tarde? Vir aqui fazer essa aula, falar com você. Esse é um desafio para eu crescer espiritualmente. É um desafio para eu não deixar minha mente vazia, flertando com o pecado, flertando com uma tristeza, com uma preocupação. Provérbios 4:23 diz assim: a sua mente é dirigida de acordo com os seus pensamentos. Precisamos aprender a controlar nossos pensamentos. É possível. É um exercício. Paulo não tinha as escrituras na sua época, mas ele tinha um contato íntimo com Deus. Nós podemos ter esse contato, nós temos escrituras, nós temos louvores incríveis, a oração, podemos chegar até a palavra de Deus e buscar inspiração. Se você tem eu tenho dificuldade com a língua inglesa, The Chosen, né? Nós temos esse aplicativo que ajuda muito você a entender o amor de Deus pelas pessoas, e esse amor é para você também, entender? Olha só, quero ler uma última passagem aqui, perdão, a primeira, né? Mas quero ler para terminar a live essa passagem aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 1, queria te encorajar. Olha só: mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado. Talvez você já tenha tido um encontro com Cristo. Falta resgatar o primeiro amor. E esse primeiro amor temos que resgatar sempre, aquela gratidão do início. Pensa nisso. Como podemos, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, é possível, eu sou exemplo disso. Eu tive uma vida muito promíscua, eu tinha, como eu já falei para vocês, vários limites por regras, perfeccionismo, legalismo. Deus tem me abençoado, me ajudado tanto a entender cada dia mais a graça de Deus, e não tem, é tipo assim, você tem a graça de Deus, mas tem que fazer tal coisa. Não, a graça é de graça, tá? Só que essas ferramentas que eu falo com vocês para ajudar você a manter o foco nas coisas espirituais e não nas coisas terrenas. Porque nesse mundo teremos aflições, mas o foco é algo espiritual que te liberta dessas preocupações, te liberta da carne. Cara, eu estou muito grato porque Deus tem tido muita misericórdia, tem me ensinado muito a depender dele, sem ficar me preocupando se vou ter dinheiro amanhã ou não para pagar minhas contas. Eu estou fazendo o meu melhor para Deus, queria te encorajar a fazer o seu melhor também, ter uma vida feliz de forma simples. Vou parar por aqui, um beijo grande a todos, fiquem com Deus, encha a sua mente e a sua
visão, os seus ouvidos, os seus sentidos com as coisas espirituais de Deus. Beijo.